Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM e todos aqueles que nos acompanham através desse trabalho novo que a gente vem desenvolvendo, que são as lives, né? Então é sempre uma honra, é sempre uma alegria nós estarmos aqui e que a gente possa sempre, né, movidos por um sentimento de bem, possamos levar a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, essa base grandiosa que é o Evangelho de Jesus, que é a sua vida, as suas verdades e também, né, a base doutrinária que se encontra dentro do conhecimento espírita. Então nós estamos sempre dispostos, né, não só a levarmos, mas também como aprendermos. Por isso que nós estamos nesses canais, né? Ou seja, temos um telefone fixo que é o 31968929, temos o nosso WhatsApp, o 996436942, podem nos encontrar no Face, no YouTube, vai lá tanto no YouTube como no Face, através da Sociedade Espírita Divina Luz e através da Rádio Flores FM. Pode ir lá no Google, www.radiofloresfm.com.br, que aí vamos ter esse acesso. É muito importante porque a nossa ideia é dividir para crescer, né? Então, a partir do momento em que nós estamos abertos a dúvidas, questionamentos, a nossa proposta também é aprender com todos vocês. Por isso que esses canais estão abertos e por isso que nós convidamos todos a nos acompanhar. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Estamos aí. Bom dia a todos. É interessante, né? Tudo bem, a gente já vem há algum tempo vivenciando os conceitos espíritas. Então, a gente pode dizer que para nós isso faz parte do nosso dia a dia. Para várias pessoas não é assim. Mesmo aqueles que têm algum tipo de interesse em conhecer ou algum tipo de conhecimento espiritual, não tem essa mesma proporção que a gente acaba tendo. E eu falei interessante porque tu começa a perceber no dia a dia as influências espirituais, e não só as influências, mas a ação espiritual que ela move toda a vida, a gente pode dizer assim. Tudo tem uma ascendência, uma preponderância espiritual. E quando a gente começa a ter esse tipo de percepção, que é aquilo que a gente se propõe a fazer todos os sábados aqui, é ampliar essas visões, nós começamos a ter um pouco mais de, não só clareza, mas tranquilidade no dia a dia, porque o que está ali fora sempre nos agita, sempre nos deixa perturbados, confusos, porque sempre vem uma coisa diferente, nova, e que de alguma forma mexe com o nosso íntimo de uma forma muito violenta até. E essa visão, esse entendimento, não é que tudo passa a ser cor-de-rosa, mas tu começa a ver, ou pelo menos tentar entender os porquês de algumas coisas e saber que essas muitas coisas, elas são totalmente passageiras, que o essencial é um outro lado. E isso, além dessa tranquilidade, te dá um posicionamento, uma direção, uma certeza daquilo que tu está fazendo ou que tu tem que vir a fazer. Então, como várias vezes tu coloca aqui no sábado, do que a gente trata aqui? Basicamente, do ensinamento de Jesus, para que a gente possa compreender ele e fazer a nossa vida uma vida mais tranquila, uma vida mais direcionada para um ponto que a gente queira. E não simplesmente ir deixando que os ventos ou as marés nos coloquem dentro de um caminho que não vai ser assim, né? E esse grande irmão, ele nos ensina, né, quando ele nos diz que basicamente é tudo que tu colocaste até agora, né? Às vezes a gente pensa
mas essas influências, e muitas vezes as pessoas também acusam as próprias influências, né, pela sua problemática, quando que na realidade esse nosso irmão mais velho, ele deixou ali, orai e vigiai, né? Oração. Oração é uma força, né, uma força interna manifestada. E vigilância é estarmos atentos ao bem e ao mal, né? Então, orai e vigiai. Então, nós temos que orarmos como forma de criarmos um ambiente, digamos assim, né? E vigiarmos como forma de, nesses devaneios, nessas problemáticas, nessas dualidades, né? Porque nós estamos num mundo muito dual, ele é dual, né? Nenhum de nós nos perdermos. Por quê? Porque a partir do momento que tu ora, né? Tu produz, né? A partir do momento que tu vigia, o que acontece? Tu vai ter uma resposta a nível de consciência e tu vai ter também uma resposta a nível de influência, né? Uhum. A nível de consciência, tu te questiona, tá certo, tá errado. E a nível de influência, a partir do momento que tu pede, né? Porque tu te enquadra todo aquele que pede vai encontrar, todo aquele que bate, a porta vai abrir, né? Então, a partir do momento em que tu, pela oração, cria um ambiente e pela vigilância, né, tu procura te manter no caminho, tu vai ter todo o amparo necessário para a boa escolha, a boa atitude, o bom pensamento, que às vezes não é aquilo que... não digo que a maioria, né? Até nós gostaríamos. Às vezes nós gostaríamos de ir para aquele caminho curto, né? Não olhar não olhar mais na cara do cara e acabou. E na realidade não é isso, né? A gente está dentro de uma família, certo? Aí o almoço de domingo, aí deu aquele problema. Aí tu vai não olhar mais na cara do cara e acabou? Não dá. Não dá. Não dá para fugir, né? Não dá. Então tu vai ter que, tipo assim, buscar elementos que vão te dizer o porquê que isso não dá, né? Duas palavrinhas, né? Orai e vigiai, mas que tem um significado tão amplo quanto a gente consiga colocar ele. Tu falou Mas exige maturidade, exige, né? sim, Maturidade. responsabilidade Tipo, forte. aquela oração antiga, né? De tu rezar numa ladainha, isso aí é difícil, né? Só pedir, né? É. Até aqui no próprio livro, no Evangelho, ele fala, né, da questão da oração que tu pede o concurso dos bons espíritos para te auxiliarem. Não é para fazer por ti, é para te auxiliarem, né? E o vigiai, que às vezes a gente pensa assim, a gente pensa no vigiai sempre o olhar para fora. E na verdade é o contrário. O vigiar é conseguir perceber o que eu estou fazendo. Me organizar de uma forma para que tenha teoria e prática, né? Teoria é a oração pedir e prática, então fazer aquilo que eu estou pedindo, colocar em curso aquilo que eu solicito, porque aquilo buscar e achareis, né? Ou ajuda-te e o céu te ajudará. À medida que a gente vai cada vez mais potencializando as nossas capacidades, o auxílio ele vem na mesma proporção, né? Sim, porque Jesus trouxe um Deus que é Pai bom e justo, e um Pai que atende, né? E um Pai que é atuante, né? Então, essa é a grande diferença, né? Então, a partir do momento que tu reconhece essa ligação, né? A partir do momento que tu reconhece essa filiação que tu tem e o mecanismo como um todo, com certeza, né? Tu vai ter muita mais força, esperança, fé, né? Porque sabendo que tu tem um pai que é bom, né? E justo, ele vai te atender. Ele vai te atender. Da maneira, muitas vezes, como nós não gostaríamos, mas ele vai te atender na com medida certeza. daquilo que a gente está fazendo, né? Exatamente. Então, é toda uma sistemática, né? E é isso mesmo que... Por isso que a gente está dizendo, né? Há tempo que hoje é tudo uma questão de ciência, né? É tudo uma questão de energia. Então,
A partir do momento que tu vislumbra, começa a ver as coisas dessa maneira, elas se tornam, de um lado, certas, mas de outro lado, obrigatórias, né? Uhum. Tipo, tu quer comer uma alfacezinha. Beleza. Planta, cuida, espera que tu vai comer, né? Esse é o horário. Tudo tem uma ligação, né? A gente tem que perceber isso, dos porquês que as coisas, mas foi tal coisa, mas o que gerou aquela tal coisa? Então, as responsabilidades, essas vinculações que as coisas têm, a gente, quanto mais atento ou mais vigiante a gente se torna, mais a gente começa a perceber né? Não são armadilhas, mas são portas que vão se abrindo que a gente, às vezes, desatento, a gente entra. E aí a gente vai encontrar lá o que tem lá. Sim. E é exatamente o que o momento está pedindo a todos nós, né? O momento está pedindo o quê? Maturidade espiritual, né? Se tu ainda aceita tudo isso que te vendem, se tu ainda aceita tudo isso que te dizem, né? Tudo bem, né? Aplica lá a oração e vigilância que vai dar tudo certo. Agora, se de repente tudo isso que está ao teu entorno, isso aí começa a abalar a tua estrutura, começa a te trazer, né, dúvidas pesadas, né, e essas dúvidas estão te levando para caminhos tortos, então ali realmente tu tem que começar a te prender, né, numa base mais sólida. E nós temos essa base. Não nós, né? A base ela está aqui, que é o Evangelho de Jesus, que inclusive hoje nós vamos fazer, e quem abre é o Antônio. E é aquilo que diz Jesus, né? Constrói tua casa na base sólida, que é a rocha. A rocha é o Evangelho. Isso aí. Honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 14, bem no início do capítulo. É. Eu gosto até de dar uma olhada, ver se a gente já pegou, né? Não, mas não faz muito tempo, não, porque pelas anotações não faz tanto tempo. Eu acho até que a gente tem que ilustrar um pouco tudo isso, né? Que quando nós falamos de maturidade espiritual, né, Antônio? É importante também que, inclusive o livro dos Espíritos, ele diz assim, é muito importante isso. Ele diz que o fanatismo não leva a lugar nenhum. O sectarismo não leva a lugar nenhum. O que leva é o estudo, né? É o conhecimento e depois, de repente, uma sabedoria. Então, o que os espíritos nos convidam a estudarmos tudo. Matemática, física, geometria, geografia, tudo. Porque a partir do momento que tu agrega dentro de ti valores, esses valores eles te dão uma base de entendimento maior, né? Amplia, né? Exato. Então, na questão histórica, nós vamos voltar, né, 6.000 anos. 6.000 anos. Era olho por olho e dente por dente. E essa era a lei. Era a lei que imperava na época, né? 4.000 anos veio Moisés. Aí Moisés nos deixa esse código e através até de um lance bonito, né? Ele retira todo aquele povo do Egito, ele vai para a Terra Prometida, chegam na Terra Prometida, aí eles começam a cair naquela mesmice e ele, entristecido com tudo isso, se retira, medita e recebe os 10 mandamentos, né? Passa-se mais 2.000 anos, porque o interessante também é que tem essa linha de tempo, né? Vem Jesus e diz, eu não vim negar a lei antiga, eu vim para que ela se cumpre. Só que ele reduz toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e fazer ao próximo o que tu gostaria que te fizesse. E promete o Consolador, e o Consolador vem em 1850. Então, existe toda uma trajetória, né? E hoje, a espiritualidade, o que ela fez em 1850? Eles pegam a lei antiga e trazem aos nossos dias, né? Por isso que hoje nós vamos estudar um dos mandamentos da lei mosaica, né? E tentar entender por quê, né? Que ele está dizendo isso. Exato. Tentar entender por quê e é lindo. Ou seja, não tem como tu evoluir se tu não passar por essas, digamos assim, por essas
não barreiras, né? Por essas portas estreitas, né? Porque é mudança interior isso aí, né? Exato. Tem gente que ainda vive pela força. Sim. Tem gente que vive ainda no olho por olho, dente por dente. Tem gente que não vive a lei mosaica. Então, nós temos tudo no nosso entorno. Mas nós, como pessoas, né? Em que nível de entendimento, de espiritualidade nós nos encontramos? Isso que é importante. E o mais importante é que para qualquer nível que tu esteja, existe toda uma base de ciência, né? de verdade, que te ampara. Então, quer dizer, tu quer ficar estacionado, tudo bem. Escolha. Tu quer evoluir, né? Por isso que quem procura acha, quem bate a porta vai se abrir. Desde que haja da tua parte essa vontade. E aquilo, agora eu estava pensando naquilo que até eu falei na abertura, né, da questão espiritual preponderante. Se nós não tivermos esse tipo de visão, de entendimento, a gente só consegue perceber a vida física. E aí, muitas vezes, por isso que ele está dizendo, vai explicar depois porque, nessa questão da vida física, a gente às vezes quer, é só o eu. Então, os pais, que é o caso aqui, velhos e necessitados de amparo, bota o velho no asilo. Sim. Porque eu não tenho tempo para ele. Mas ele vai contar para nós aqui algumas coisas para a gente repensar sobre isso. Então... por isso que é aquela história, né? Oração e vigilância. Se tu te questiona, de repente tu vislumbra. Vislumbrando, tu vê que tem um degrau evolutivo. E às vezes nós, por conforto, nós ficamos ali, porque nos enganaram não, nos prometeram muitas coisas. Só que eles não fazem nem por eles, né? Como é que eles vão conseguir fazer pelos outros? Jesus, que era o cara, ele dizia, tua fé te curou, né? Tua fé te curou. Não? Ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Eu não faço nada, eu só sou uma extensão de um princípio muito grande que existe dentro de ti e que depende de ti. Então, nós às vezes nos ficamos, né, nessa coisa, entre aspas, confortável, e ao invés de estudarmos, meditarmos e, né, botarmos o pé naquela questão que falávamos, que é uma questão de maturidade espiritual. Né? Ninguém tem que controlar a tua vida. Tu tem que ser senhor, né, das tuas escolhas. Eu vou ler 2 trechinhos aqui que são do Evangelho, não. Um é do Evangelho e o outro é mais antigo, está lá no livro de Êxodo, que é do Antigo Testamento. Êxodo fala sobre isso, a né? saída. A saída do povo Egito, hebreu, né? Para o Egito. Então, lá em São Mateus, São Lucas e São Mateus e São Marcos, tem esse mesmo texto aqui. 3 evangelistas, eles narram isso aqui. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí então depois, lá no livro do Êxodo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, nessa questão que tu separou ali de temporalidade, olha o que era falado há muito tempo atrás. Que quando a gente volta lá no tempo de Jesus, já é um tempo longo. Sim. Nos nossos anos. E aí volta para esse livro aqui que tem 4.000 anos aproximadamente, vamos dizer assim, e já tinha essa premissa de honrar a vosso pai, que ele vai também explicar. Fora o anterior, né? Sim, fora mais antigo ainda que tem. Sim, não roubar, não... Sim. Toda essa... Que, na verdade, parece às vezes difícil de fazer isso, mas ninguém gostaria que fosse feito isso contra, né? Então, que... é a lei. E ciência, né? Quando os macacos, eles começaram a se reunir como forma de se proteger, eles começaram a viver em sociedade, né? Existem pequenas regras de sociabilidade, né? Então, tu não pode mais roubar, hierarquia. Né? Exato. Então, existem hierarquias, existem maneiras de tornarmos a vida social menos sofrida. Hoje nós sofremos a vida social exatamente pelo descuido da lei. Não observância. Não observância da lei. Então, por isso que hoje
nós vivemos estressados, nós vivemos assim, amedrontados, né? Exatamente por quê? Porque o ambiente ao qual nós vivemos é um ambiente onde não existe uma lei, quase uma terra sem lei, né? Onde que os assaltos, onde que a mentira, As onde que a trapaças. hipocrisia, né? Onde que os nossos líderes que deveriam dar para nós assim um modelo de moral e de ética, eles não nos dão. Então, por isso que nós estamos vivendo mas essas regras, elas surgiram, não foram inventadas, elas surgiram por uma Por necessidade, necessidade. por uma necessidade. E nós haveremos de retornar a esse ponto de equilíbrio. Por quê? Porque senão não vai ter mais sociedade. É o progresso. É o progresso. Ele é natural. E quem não estiver inserido nele, Vai ficar fora. vai para trás. Vai ficando de lado e a coisa continua. A caravana Exatamente. passa. Exatamente. E às vezes quando o pessoal diz, né? Aí o cara diz, não, não vai mudar, não vai mudar, nunca mudou, Não, só vai muda. ver, só vai piorar e tal. Não, nós estamos vivendo no final desses ciclos escolares, né? De 2000 anos, mais ou menos. Olho por olho, não, não, não. Amar e incorpora, né? Tu é um espírito eterno. Assume o teu compromisso evolutivo que a espiritualidade nos trouxe. Então são intervalos de 2000 anos. E nesses intervalos, né, os mais aptos, por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? É. Herdarão. São sementes lançadas e a cada final de ciclo, Exato. colhe e separa. É, porque tem uma galera que pensa, né? Uns que vão para o céu, outros que vão para o inferno. Tem uns que pensam um pouco mais e já estão com dúvida, Uhum. né? Para onde vão. E aí é complicado. É que complicado. é que nem escola, né? Tu passa o ano todo meio na gandaia. Aí quando chega no último bimestre, nem sei se ainda é bimestre, mas enfim, né? No último bimestre, tu vê que o negócio tá indo pro beleléu. Aí alguns dizem assim, bom, agora eu vou começar a estudar que nem louco Pra para me tentar passar de ano. É. E outros assim, não tem mais jeito. Deixa rolar. Então, a escola da vida. Esse estudar num tempo mais curto se chama mediunidade, numa linha evolutiva, né? Numa escala ampla, né? Mediunidade é aquela alma vendo que o exame está para estourar aqui 2 dias, ele pede um crédito, né? Para que ele possa, num curto espaço de tempo, compensar todas aquelas matadas de aula que ele deu, né? Então ele vem já com um dom, né? Mediúnico aberto, e nós, ainda pequeninos, né, na compreensão, achamos que o cara é um ser iluminado, que é um ser abençoado, e na realidade é um ser Endividado. endividado, né? Que tem que trabalhar para pagar, mas teve crédito. Tem que Tem, pagar para trabalhar, né? Tem que trabalhar para pagar aquela dívida que ele por crédito contraiu, né? Então, tudo tem uma explicação bem reta, né? E sempre essas explicações, elas são norteadas, né, por Jesus. Então, a gente tem um modelo, a gente tem uma base forte e, com certeza, né, se nós não adentrarmos nessa porta estreita, nós continuaremos tendo o mesmo irmão, né? Então, mesmo tu não atendendo a esses quesitos, o que vai acontecer? Tu começa tudo de novo, mas tu Sim. vai ter o amparo de todos eles, Ele como tá sempre ali, né? Exatamente, como sempre teve. O interessante nessa questão, o que tu disse, né? O cara vem com a mediunidade, né, como um desafio. Sim. O grande beneficiado é ele. Se ele consegue colocar em prática isso, É, na ele forma pediu correta. e ele teve o crédito. Ele tem uma grande oportunidade de ascender, minimamente que seja, mas ele tem a oportunidade. Então, às vezes a gente pensa, que pesada a minha cruz. Não, tu vai ficar forte para aquilo ali. Aquilo ali vai te deixar capaz de outras coisas que virão mais à frente e que tu vai conseguir ir à frente. Agora, se tu na primeira tu já quer Sim. sentar e não dá, não tem jeito. E por que honrar pai e mãe é tão importante, né? Vamos de novo para uma coisa fisiológica, para uma coisa histórica, né? Por que honrar pai e mãe é importante? Por quê?
Porque a paternidade e a maternidade são laços de amor os mais fortes nesse nível de consciência que a gente está, entende? Então, os nossos genitores são aqueles que mais nos amaram. Por quê? Porque receberam no seu ventre, receberam no seu seio, receberam no seu lar almas, né? Frágeis, delicadas, belíssimas, que mereciam ser conduzidas. Então a mão do pai, a mão da mãe, né, sempre foram muito, muito úteis. E aí aquele pai e aquela mãe, vendo o crescer vertiginoso, né, dessa alma ao qual tu semeava, né, e ela vinha ansiosa, né, essa criança ela vem com um desejo grandioso de aprender, então ali se cria um laço bonito, uma coisa grandiosa, que é por isso que tem que ser respeitado e honrado. Porque todo o pai, toda a mãe, dentro de padrões normais da sociedade... Sim. Sempre se fala do normal, né? Do normal, né? Ele só vai querer o bem do seu filho. Uhum. Só vai querer o bem. E por isso que tu tem que honrar as palavras que ele te falou. Porque quando tu honra o bem que esse pai te quis, porque quando ele te quis o teu bem, ele está falando de um bem maior. Né? Então, quando tu honra isso, tu revive isso no teu dia a dia, longo será os teus dias sobre a terra. Por quê? Porque a lembrança dos cuidados e dos alertas que o teu pai e tua mãe deram vão te ajudar na tua jornada evolutiva, porque eles têm a experiência, eles viveram muitas coisas e estendem sobre ti a sua verdade, né? Além da experiência, eles têm todo o amor para te passar, né? Exato. Imagina, porque eles honraram, né? São duas pessoas que abriram mãos, fizeram sacrifício nas suas vidas particulares, nos seus eus, para poder receber, muitas vezes, um irmão que tinha algum tipo de desavença no passado com eles. Também, então, né? é uma caridade, é uma forma de caridade, e por isso que nós temos que ser extremamente gratos a eles e fazer tudo aquilo que nos cabe, que nós temos possibilidade, para também, não é recompensar, mas como forma de demonstrar o nosso amor. Então, é o processo da reencarnação, né? Estamos falando sobre isso. É um laço muito forte. Muito forte. E com um verbo muito forte. Olha o verbo. Honrar. Honrar. Tu entende? É um verbo muito forte. Honrar é tornar vivo. Né? Honrar é manifestar. É manifestar. Quando tu honra, tu vive. Né? Por exemplo, eu honro um conhecimento que eu tenho, eu vivo ele, eu manifesto ele. Então, honrar pai e mãe é tornar vivo aquele laço forte, né? Que, nas palavras de Jesus, o que está amarrado na terra está amarrado no céu. O que está desamarrado na terra está desamarrado no céu. Então, esse laço é muito forte e ele não se rompe. Ele não vai se romper. Nem pelo teu descuido, nem pela tua dormência, nem pelo teu desrespeito à lei, né? Porque mesmo tu desrespeitando a lei, o teu pai e tua mãe vão te amar da mesma maneira que te amam. E vão te amparar da mesma maneira que te ampararam. É tu que de repente se tornou cego e surdo e tu, por exemplo, tu botou eles lá na casinha, aquela. Na casinha. Né, tu botou no lar dos idosos quando... Claro, a gente respeita, tem que entender todas as coisas. São circunstâncias de cada um. E às vezes lá eles têm também mais amparo e tudo. Mas enfim, né? A questão de honrar é torná-los vivos e dar a eles aquilo que eles te deram, né? Pensa quantas noites eles não passaram em claro, né? E ao longo da história, não só... Porque a gente sempre fala muito na história espiritual. Mas a história humana aqui, aquela que a gente consegue ver, ela tem inúmeros exemplos, né, do que as mães fazem pelos filhos em vida e depois que desencarnam. Então, é um laço tão forte que elas não descansam enquanto elas não conseguem ver aquele filho numa situação melhor. É uma coisa impressionante. É por isso que às vezes a gente teria que falar com as mães, né? Nós que somos pais, né?
nós que somos pais, a gente sabe da grandeza, né, dessa honra, né, dessa bênção que a gente teve, que é trazer almas. Né? Então, imagina uma mãe que viveu isso em 9 meses dentro dela. Né? Uhum. Então, é uma coisa muito, muito forte. E por isso que é uma lei, né, de honrarmos. E vê que é legal, né? Para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Né? Então, aquela alma que não é arrogante, que se submete, ela tem esse amparo da oração e vigilância, né? Ela é auxiliada. Agora, muitos de nós arrogantes, orgulhosos, esquecemos todo o amor, né, toda a dedicação que eles tiveram e nos prendemos por um detalhe, porque ele deu um pouquinho mais para um outro, ou porque ele pecou em determinada coisa. Né? E isso demonstra nossa pobreza de espírito num primeiro aspecto. E num segundo aspecto, a nossa... como é que eu poderia dizer assim, de tu não obedecer à lei, tu entende? É uma desobediência, mas é mais que isso. Tem um É outro mais, termo, é né, que mais. fala Porque mais, a mais lei claro. não vem do teu pai e da tua mãe. Sim. A lei vem de um lance muito maior, Muito maior. de sociabilidade. Né? Então, tu é orgulhoso né, em relação aos pais, e tu é também desobediente e outros adjetivos, né, que não me vêm na cabeça agora, em relação à lei, porque a lei está escrita aí. Ó, né? E ninguém foge dela. E ninguém foge dela. Então, gostando ou não gostando, acreditando ou não acreditando, eu estou inserido e ela vai atuar. Não, e a gente até fala, né, Antônio, nós dentro de uma casa espírita, né, nós estamos aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Aí tudo bem, o teu pai e tua mãe desencarnaram, certo? Onde é que eles estão? Tá, tudo bem. Aí tu precisa de uma coisa do alto. Tu passou por um perrengue difícil, uma doença terrível, então tu agora, né, vai buscar auxílio do alto. A quem tu vai recorrer? Né? Nós Quem aqui, tem um vínculo. exato. Nós aqui, tu vai fazer uma caravana lá para Caravaggio, tu vai fazer uma novena, uma trezena, uma promessa. Beleza, espetáculo. Tá, mas e os teus primeiros representantes que tu tem lá? Qual a relação que tu tem com eles? Será que tu tem um vínculo, tem amparo para poder pedir alguma coisa lá para Caravaggio? Eles vão dizer, mas pô, tu não consegue nem respeitar os teus pais? Sim. Tu não trata nem eles, tu não te une a eles. Tá pedindo para mim? Te acerta lá com eles. Exato. Eu não posso dar uma curva. Sim. Eu não posso dar uma curva. Né? Não é que nem Brasília, que nem os políticos, Sim, ou como nós estamos acostumados, dar um jeitinho. Não existe isso. Então, me perdoa, né? Nos perdoe, mas tu não vai alcançar. É uma coisa bem lógica, é bem... Sim. Só que a gente tem que ter esse entendimento. Precisa. A gente tem que ter. Para abrir os olhos. Porque se tem alguém que vai interceder por ti, é esses caras. É esses caras. Eles não vão medir esforços para te auxiliar. Mas não para resolver o teu problema, né? Claro. Mas para te auxiliar, que são os nossos pais. Agora, se até com eles nós estamos meio, né, e desatentos, porque a própria lei diz, te acerta com o teu irmão enquanto tu estás a caminho, né, para que não aconteça que ele vá ao juiz, enfim, né, e a gente sabe de todo o resto da história. Então, quer dizer, a importância que esse mandamento tem, né, de honrarmos. Aí tu vai dizer, não, mas ele fez isso. É aquilo que a gente sempre coloca, né? Qualquer pessoa próxima a nós, faz uma listinha, pega lá, né? Boas atitudes, más atitudes, do teu pai e da tua mãe. Honestos, corretos, trabalhavam, papapá, né? Um calhamaço. Aí coisa ruim, ele se esqueceu de me dar um presentinho. Naquele Natal, a minha mãe me falou sei lá o quê, o meu pai sei lá o quê. Tá, mas compara. Né? O que é mais marcante na gente? Né? Então, tu vai ficar com isso aqui? Ou tu vai ficar
com realmente o que vale. Vai segurar Mas as batata a maioria de nós, É a coluna. até nas nossas relações, Sim. até no nosso dia a dia, a maioria de nós bate naquilo e teima. Rotulamos uma pessoa por um fato, às vezes um fato negativo, Sim. quando ela tem vários positivos, e através desse E negativo. tentamos dominar até. Uhum, Tenta dominar ela. excluímos, fazemos. É. Mas esquecemos redondamente aquela outra partezinha da lei que deve estar um pouco mais adiante aqui do Evangelho, que É. diz assim: até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão Sim. num só dia? Né? Então, não sei se tem alguma coisa que tu queira ler ali do. Eu só ia dizer, até com aquilo que tu falou ali Sim. da relação da oração aos nossos pais, tem uma passagem num livro de André Luiz, se não me engano, é Entre o Céu e a Terra, que a menina, ela faz uma oração para a mãe desencarnada, porque ela estava passando por uns momentos difíceis e ela abre o coração assim de uma forma muito sincera e pede. A mãe desencarnada não tem condições de atender ela porque ela está ainda numa situação também de desencarne recente e turbulento. Mas a espiritualidade intercede através do pedido dela e vem a atendê-la. Então, Sim, porque pra são ver como duas. funciona, né? Claro, e são duas almas interessadas no mesmo propósito. Uhum. Uma tem uma certa limitação, mas o propósito ele é verdadeiro, ele tem fundamento. Então, esse clamor, ele vai mais alto, sempre. Rompe barreiras. Exato. Mas por quê? Porque ele tem Em base. uma base verdadeira crescente. Uma força E não uma coisa de atalho, de interesse. interesse. Tu entendeu? De lamúria, muitas exato. vezes. Não. Então é Tem assim. um porquê, né? E o capítulo todo, né? A gente sempre coloca isso, até nós nos tornamos repetitivos muitas vezes. Né? O capítulo, eles são bastante ilustrativos. Ele pega mais textos de Jesus, né? Inclusive aquele que... Esse também é importante que se leia. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? E por que ele falou isso? Porque né? parece Que até contexto? porque parece até que Jesus está negando sua família. Então depois vai falar do parentesco espiritual, do parentesco corporal. também é muito Vai falar da interessante. ingratidão dos filhos, Uhum. né? Que também é um texto lindo. A ingratidão dos filhos e laços de família. Então é muito importante isso. Então a gente sempre coloca, né? E olha só quem assina o texto da ingratidão dos filhos, ó. É Santo Agostinho. Uhum. É um texto bem longo, né? Sim. Para ver Mas da importância. não, e por isso que eu digo, eu vou repetir Paulo. Não acrediteis em todos os espíritos, vede se são de Deus. Uhum. Então, tu pega um texto desses e tu estuda, tu vai ver quem é que fez, né? Tu vai ver que não foi uma alma pequena, tu vai ver que não existe interesse, só existe verdades educativas, verdades evolutivas, né? Onde que um irmão mais nosso, na luz, dá um passinho para trás e deixa uma lição, né? Linda, que é essa aqui que Santo Agostinho fala. Mas nós estamos quase no nosso tempo, né? Então, vamos ler esse Quem de são os Jesus, meus né? irmãos? É A o passagem subitem dele. 5, Uhum. que para ver que interessante a maneira como Jesus vê essa questão, né, de pais e mães. Então, e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. É Jesus, né? Jesus, estão falando de Jesus, né? Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Essa passagem está narrada nos evangelhos de São Marcos e no de São Mateus. E depois tem toda uma A explicação, explicação né? do que ele diz, né? Porque Sim, o contexto é importante. Jesus está reunido com um povo ao redor dele, porque ele era uma fonte de água viva, né? Então, onde ele estava, todos iam beber nele, né? E aí chega, os familiares vê todo aquele vucu-vucu, chega os familiares ali e mandam chamar Jesus. E Jesus lá dentro já se aproveita disso e nos ensina, né? Mais uma grande lição quando ele diz, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, ele se identifica mais com aquelas almas que têm um trabalho comum, né, de prática de bem, de trabalho, né, do que de repente os laços consanguíneos, né, de irmãos de verdade, mas que se odeiam, que não se perdoam, que não se respeitam, né? Então, é nessa ordem que ele coloca. E ali ele coloca, e logo depois, naquele texto que a gente diz, né, do parentesco corporal e espiritual, ele coloca que os laços espirituais são muito mais fortes e duram mais, tenazes, né? Temporais maiores do que os laços de família, que às vezes nós, quando era criança, a gente se gostava e depois fica velho, ninguém mais dentro da família pode se ver, né? Se torna assim uma coisa que não dá nem para falar, mas enfim. Né? Nessa passagem aqui, Jesus já vinha há algum tempo falando da partida dele, já vinha meio que preparando, né, sobre a sua partida. E aquilo que ele vinha falando, e da forma como ele vinha falando, não só sobre isso, mas as pregações dele, estavam colocando os poderosos em alerta. E todo mundo sabia disso, inclusive ele. E aí a família dele, quando vai ali, ela tenta tirar ele de cena para proteger, vamos dizer, a vida dele. Por isso que eles até falam, né, vieram para se apoderarem dele, somente os irmãos dele, eles não compreendiam a mensagem dele. Maria era mais entendível, mas os irmãos não tinham essa capacidade de compreender. E eles eram totalmente contrários àquilo que ele pregava, a tudo aquilo que ele falava. Até porque respingaria neles qualquer, vamos dizer, represália que pudesse vir a sofrer, porque eles tinham bens, tinham as vidas deles, e de alguma forma eles iam sofrer pela forma como Jesus vinha se conduzindo. Então, não era para a gente às vezes, né, tanto que pouco é falado sobre a família dele, né? Eles não tinham não caminhavam junto, tanto que lá em Nazaré mesmo, ele não passava de um filho de um carpinteiro, ele não tinha essa visão. Tudo aquilo que ele fez fora dali, não é que ele fez, né? A compreensão que ele teve foi mais nos povos ao redor, ali mesmo, por conhecer ele de pequenos. Imagina que aquele ali é o cara. Não, e tudo isso acontecendo há não 100 mil anos atrás, né? Há 2.000 anos, 2.000 anos, época essa em que a humanidade, o berço, né, da humanidade é a Grécia, a Roma, o próprio Egito e tal, eles tinham um conhecimento que está louco, né? Aristóteles, Platão vieram antes, todo entendimento budista, o hinduísta oriental, né, é muito mais antigo. Então eles tinham conhecimento, e isso que Jesus estava fazendo confrontava tudo isso, e por isso que era perigoso, por isso que eles tinham Jesus como um louco, uns como um aproveitador, né? Outros como um louco. E realmente o que nós poderíamos dizer... Chamado de revolucionário. Ainda chama de revolucionário? Né? É que ele veio realmente, é um grande divisor de águas, né? Onde que ele diz que é gerado pela carne é carne, ou seja, existe uma questão material para todos nós e existe uma questão espiritual, e cada um de nós tem que se posicionar nisso, né? É isso aí. Estamos no nosso horário, então, né, 45 minutos, nós vamos continuar. A gente convida sempre todos vocês para que a gente possa, assim, trazer de volta, né, essa essência do Evangelho,
trazermos de volta aos nossos dias, aos nossos lares, aos nossos ambientes, essas grandes verdades, para que, como sociedade, como pessoas, a gente, em se fazendo bem, né, a gente torne os nossos dias melhores. Coisas que hoje em dia a gente está sofrendo um pouco, né? Mas, enfim, o convite que é feito é exatamente isso. Não o nosso, o convite do Evangelho, que nós, pela prática da moral, da ética, do respeito, a gente se ajude. Eu te ajudo, tu me ajuda, fica muito mais fácil. E o todo vai, né? Exatamente. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos por mais essa companhia nesse sábado, né? E lembrando, até que falamos em família hoje, que Jesus mesmo disse, né, que esses nossos laços familiares hoje consanguíneos, eles são um ensaio para que a gente venha a compreender a grande família em que nós estamos inseridos. Então, que a gente consiga ultrapassar essas nossas barreiras. Obrigado a todos. A missão é muito grande, né? A trajetória dentro da escola, ela guarda muitos livros, né? Mas graças a Deus a gente vai poder ler todos, né? Isso é grandioso. Quando nós éramos crianças, né, que tu lia um livrinho que tu gostava, tu queria ler outro. E se a gente começa a gostar, né, de buscar a verdade, a gente vai ver que tem muitos livros para ler e a gente vai ver que cada vez mais que a gente dá um passinho para frente, mais nós somos acolhidos, mais nós somos amparados e, claro, temos um compromisso? Sim, com certeza, mas temos um retorno grandioso porque estamos fazendo o correto. Isso é grandioso. Um grande abraço.